Amém, graça e paz do Senhor Jesus, amados. Aleluia. Hoje ainda teremos a ceia, Santa Ceia. E semana passada nós tivemos a nossa conferência de missões, primeira conferência Flecha para as Nações. E nós estivemos aqui com o pastor Jerônimo, de João Pessoa, e o pastor Scott e a pastora Cheryl, que estão conosco ainda, só que hoje eles foram para Natal com a pastora Lindaci. Eles vão visitar as bases do míssil que tem plantados aqui no Nordeste. Então eles vão para Natal, depois vão para João Pessoa, Patos, e retornam para cá na quarta-feira, e parece que no sábado eles vão para Curitiba. E aí, dia 20, eles vêm, de lá eles já vão para Recife, para de lá ir para os Estados Unidos. Mas fomos muito abençoados com palavras confrontadoras, muito edificantes, palavras que mexeram com o nosso coração. Amém ou não? Foi bênção mais uma vez, glória a Deus, Deus foi gracioso para conosco. Então, hoje nós retomamos a nossa mensagem. A pastora está lembrando de nós orarmos também pelo pai de Diego McCartney, do Louvor. O pai dele sofreu um infarto antes de ontem, parece, sexta-feira, e ele está em Caruaru, foi fazer um cateterismo, e inspira cuidados a situação dele, mas o Senhor está no controle, amém, amados? Então nós estamos dando continuidade hoje à nossa mensagem a respeito das portas. Esse ano o nosso tema é Edificando Portas, e nós estamos como base o texto de Neemias capítulo 3, onde narra a restauração dos muros de Jerusalém, que haviam sido destruídos pelo Império Babilônico, e junto com os muros haviam 12 portas ao redor da cidade de Jerusalém, e essas portas foram todas destruídas e queimadas a fogo. Então, nessas cidades antigas haviam portas enormes que davam acesso às cidades, e existiam portas de todo tamanho, de todo peso. Por exemplo, a Porta Formosa, que fala lá em Atos 3, da cura do paralítico, dizem alguns que era necessário 20 homens para poder abri-la, de tão pesada que era a porta. E então, Neemias, ele, ao restaurar os muros, ele restaurou cada uma dessas portas, e cada uma dessas portas tinha um nome, e tinha uma finalidade. E nós vamos, no decorrer do ano, nós vamos estar estudando e meditando e ouvindo o Espírito Santo nos falar através da restauração de cada uma dessas portas, amém? E nós estamos na primeira porta, que é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Amém. Eu falei domingo, hoje tem 15 dias, eu falei a respeito da porta das ovelhas, e dei a primeira parte a respeito dessa porta. Hoje eu vou falar novamente sobre a porta das ovelhas. Mas o assunto não já está esgotado, não, pastor? Não. Na verdade, essa porta, nós deveríamos nem sair dela, porque pelo significado dela é a porta mais importante da nossa vida cristã. A porta das ovelhas representa Jesus, representa a nossa entrada no reino, a nossa entrada na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Então, se nós ficássemos nela durante todo o ano, já seria o suficiente para Deus falar conosco cada domingo aqui, amém, amados? Mas eu vou falar ainda hoje sobre essa porta das ovelhas, e a partir do próximo domingo eu passo para a segunda porta, que foi restaurada no muro. Neemias 3 diz:
Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos e sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Então, essa foi a primeira porta que foi edificada, a porta das ovelhas. A restauração das portas dos muros de Jerusalém começa na porta das ovelhas, vai no sentido horário e termina na porta das ovelhas. Isso nos fala a respeito de Jesus como alfa e ômega, como o princípio e o fim de tudo aquilo que nós nos empenhamos para fazer. Amém? E a porta das ovelhas era a porta por onde entravam as ovelhas que iam para o sacrifício, que iam para serem sacrificadas no templo. E Jesus, em João 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Vamos ler esse texto, João 10, capítulo 10 do Evangelho de João. Amém? João 10, a partir do verso 7. Você não trouxe Bíblia, sente perto de um crente aí, que trouxe a dele, está tudo certo, né? Vamos lá, verso 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Então esse é o texto básico da nossa palavra de hoje, onde Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. E que importância tem essa porta para nós como cristãos, como Igreja do Senhor Jesus? O texto em si já diz tudo. A porta é um lugar de acesso, né? Nós acessamos algum lugar através de uma porta. Para você entrar nesse local de culto, você passou por uma porta e entrou. Se a porta tivesse fechada, você não poderia entrar. Você estaria do lado de fora. Mas, como a porta estava aberta, você teve acesso a esse lugar. Jesus é a porta das ovelhas que está aberta. Essa porta é a única que não tinha trancas nem ferrolhos, das 12 que haviam ao redor do muro. Por quê? Porque é uma porta que está sempre aberta, com livre acesso para quem quisesse entrar. Assim é a porta da graça, assim é a porta do reino, assim é a porta
do Evangelho do Senhor Jesus. No final do texto aqui, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Nós vimos nesses dias, quer dizer, não vimos no carnaval, porque aqui eu acredito que ninguém assistiu. Ninguém aqui assiste escola de samba, né? Desfile de escola de samba, graças a Deus. Mas quem tem, em época de internet, você fica sabendo de tudo, né? Aquilo que a gente não vê, o Instagram e o Facebook conta, né? Houve uma escola de samba que fez uma representação de Jesus e do diabo no seu desfile. E durante toda a avenida, o diabo massacrou Jesus, né? Então ele pisava em cima de Jesus, empurrava, batia nele, espetava ele com o espeto. Não sei onde foi que inventaram que o diabo tem um espeto, mas o diabo enfiava o espeto em Jesus e aí, então, foi durante todo o desfile aquilo ali. E aquilo ali era uma representação de Jesus apanhando do diabo, sendo derrotado pelo diabo. E aí, para amenizar a polêmica, disseram: não é Jesus não, é Santo Antão, né? E aí foram entrevistar o autor daquela presepada, e aí ele confirmou, disse: não é Santo Antão não, é Jesus mesmo. E eu fiz, foi para chocar mesmo, foi para escandalizar mesmo, eu fiz para dizer realmente que o diabo venceu Jesus. E eu fiquei imaginando, sabe, amados, e a nossa tendência é nos indignar e querer defender Jesus como se Jesus precisasse ser defendido. A Bíblia diz lá em Efésios que a ele foi dado um nome que está sobre todo nome, sobre todo principado e potestade, que está na terra, que está no céu, e debaixo desse nome está todos esses principados e potestades, e está todo o poder, e o colocou debaixo dos seus pés, e o pôs como cabeça sobre a igreja. Amém, amados? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e se Satanás está debaixo dos pés de Cristo, então o diabo está debaixo dos pés da igreja também. Amém? Porque nos foi dada a autoridade sobre isso. Então, ninguém precisa ser advogado de Jesus, não precisa se defender Jesus, não precisa perder tempo discutindo em rede social, defendendo Jesus, porque ele continua o mesmo. Amém? A imagem dele é inalterada, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que acontece? O diabo ali, ele tenta mostrar aquilo ali, como que ele tomou a vida de Jesus, como que ele matou Jesus. Mas o texto e a Bíblia diz claro, Jesus mesmo diz claramente, que ninguém tirou a vida dele, ele mesmo a deu, ele mesmo a entregou. Será que Jesus, com uma simples frase, não desceria milhares de anjos, milhões de anjos do céu e não tirariam ele daquela cruz ali? Sim ou não? Sim. Mas ele decidiu entregar a sua vida, foi ele que entregou a sua vida. E a sua morte não foi uma derrota, foi a vitória. Amém? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi lá, tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo, e ele ficou mais uma vez desmoralizado. Mas é isso que o diabo tenta mostrar para nós, para o mundo, de que ele é de certa forma o vencedor, de que ele, de certa forma, ele tem poder, ou ele tem algum tipo de vitória sobre Jesus e sobre a história. Mas nós que conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos, e você que já leu a Bíblia, você já chegou no final da história? Amém? Quem já leu o fim da história? Amém, glória a Deus. Você já sabe qual é o destino do diabo e dos seus anjos, não é verdade? Você já sabe quem é que vence no final. Então, queridos, não se iluda, não perca tempo batendo boca, debatendo,
essa semana nós fomos procurados, e é válido isso, de certa maneira, nós fomos procurados por um deputado, e ele pretende propor um projeto de lei criminalizando a blasfêmia no Brasil, porque a nossa lei é muito branda para esse tipo de crime, é de 1 ano a 2 meses de prisão, de 1 ano a 2 anos de prisão, de 1 a 2 anos de prisão, e, enfim, ele quer criminalizar, colocando de 4 a 6 anos a pena, e porque a partir de 4 anos não cabe fiança, né? Então, o camarada pode ser preso de fato e de verdade. Então, eu não sei até que ponto isso vai prosperar, não sei até que ponto isso vai ser considerado legal de maneira... porque é todo um trâmite dentro da Câmara de Deputados, ele tem que ter um grupo que apoie isso, que aprove, que compre isso. Infelizmente, nós temos muitos representantes evangélicos lá dentro da Câmara que vão nessas horas nas redes sociais, abrem a bocão, fala, dão de brabo, mas de prático mesmo não faz nada. Né? De maneira prática não faz nada. E aí, vamos ver no que vai dar, nós nos comprometemos a orar e orem por isso em nome de Jesus. Então, queridos, a palavra que Jesus diz aqui, ele falando para os seus discípulos, ele diz que, ele começa dizendo que, na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. No versículo 9, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Essa palavra, nós usamos esse texto e esse versículo, e esse termo salvação, geralmente para salvação eterna, né? Para salvação do espírito na eternidade. Mas se você for olhar o contexto e for ver o significado dessa palavra no grego, você vai ver que Jesus está abrangendo algo muito maior, muito mais amplo nessa questão de salvação. A palavra grega para salvação usada por Jesus aqui, ou pelo escritor, pelo evangelista, é a palavra sozo, que significa mais do que simplesmente ser nascido de novo. Significa resgatar, libertar, proteger, curar e ter uma mente sã. É por isso que é necessário e é tão importante nós passarmos por essa porta das ovelhas, e nós temos essa porta das ovelhas restauradas, e é por isso que essa foi a primeira porta que Neemias fez questão de restaurar, e era a porta que estava à frente da casa dos sacerdotes, nós já falamos sobre isso, mas por quê, queridos? Porque é a porta que vai nos dar essa vida abundante que João 10:10 nos diz. Porque, queridos, se nós entendermos o ato de salvação de Jesus, simplesmente como um ato de salvar a nossa alma do inferno e nos levar para o céu, nós vamos restringir numa amplitude muito pequena o tamanho do ato do sacrifício de Jesus, que na verdade foi feito ali na cruz. Então Jesus, e eu falei isso no outro domingo, e Deus trouxe Jerônimo aqui para falar domingo, e ele disse isso novamente, e eu vou repetir hoje, porque é na repetição que nós aprendemos, que Jesus morreu por nós naquela cruz, não foi somente para nos livrar do fogo do inferno e nos levar para o céu para tocar a harpa lá com os anjos nas nuvens lá. O Senhor Jesus nos salvou naquela cruz, morreu por nós naquela cruz para algo muito maior. Em primeiro lugar, para que nós pudéssemos retomar o projeto original de Deus na nossa vida. Porque o projeto original de Deus na nossa vida passa pela nossa existência espiritual.
E a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva comeram do fruto que não era permitido, eles morreram espiritualmente, eles foram separados de Deus espiritualmente. O espírito do homem adormeceu, morreu, e o homem passou a viver simplesmente na alma e no corpo, e o espírito do homem havia adormecido. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele disse: tudo está consumado, e ao dizer isso, e ao ressuscitar no terceiro dia, Paulo diz que nós ressuscitamos juntamente com ele. Então, o espírito do homem, ele foi vivificado naquele momento ali da ressurreição de Jesus. E nós podemos ter novamente essa dimensão da nossa estrutura reativada, que é o espírito. E somente com o espírito ativado é que nós podemos cumprir o propósito de Deus para nós. Por quê, queridos? Porque não se relaciona com Deus através da alma, nem fisicamente. A parte da nossa estrutura que se relaciona com Deus é o Espírito. Nós só podemos entender as coisas de Deus, entender os caminhos de Deus, e entender as direções de Deus para a nossa vida, se nós tivermos o Espírito. É por isso que Paulo diz aos Coríntios que tem coisas espirituais, só se entende homens espirituais. E para que você seja um homem ou uma mulher espiritual, você precisa ter o seu espírito ativado. E foi isso que o sacrifício de Jesus fez na cruz. O sacrifício de Jesus fez lá na cruz, fez por nós. Ele reativou-nos espiritualmente, a fim de que pudéssemos cumprir o projeto original de Deus para nós. E a partir do momento que nós somos reativados espiritualmente, os nossos olhos, os olhos do nosso homem interior, os olhos do nosso entendimento foram abertos, de maneira que nós passamos a entender quem nós somos, por que existimos e para que vivemos. Até você conhecer Jesus, até você passar pela porta das ovelhas, você não sabe quem você é, na verdade, você não sabe para que você existe, você não sabe o que você está fazendo aqui na terra. Você acha que você vive aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, comprar coisas, comprar uma casa boa, comprar carro novo, ter roupa de marca, passear, viajar. Oh, amados, nada disso é pecado, queridos. Amém? Nada disso é pecado. Mas o errar o alvo, a hamartia, o pecado, se caracteriza quando a sua vida vive no sentido de conseguir essas coisas. Quando essas coisas vêm por acréscimo, a sua obediência a Deus, isso se torna um bônus de Deus para você. Amém? Quantos querem ser bonificados pelo Senhor? Amém? E é bom, né? Receber um bônus, receber uma gratificação. Mas nós não devemos, o trabalhador, ele não trabalha visando o bônus. Não deve trabalhar visando isso. Amém, amados? Se vier a gratificação, amém, graças a Deus. Mas o sentido de nossa vida é agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou para viver para a sua glória. E o sacrifício de Jesus, ele faz isso. Mas para que nós possamos viver o projeto de Deus para nossas vidas, ele precisa, além de nos resgatar, nos libertar, nos proteger, nos curar e nos dar uma mente sã. Porque todos os anos que nós passamos fora desse relacionamento com Deus, fora dessa ativação espiritual que foi feita lá na cruz, nós construímos dentro de nós valores, princípios, e fizemos escolhas muito erradas, que nós sofremos as consequências dela, mesmo depois de conhecermos Jesus. Um adolescente que engravida na adolescência, por mais que ela conheça Jesus depois, isso não vai apagar o erro dela. Ela vai ter que sempre ser talvez uma mãe solteira, carregando sua filha sem o pai, sem a figura do pai. Alguém que foi viciado em drogas, em álcool, que destruiu o seu corpo por causa disso, depois que conhece Jesus, ele vai sofrer as consequências do seu corpo pelos maus tratos que ele fez consigo mesmo. Estão entendendo? Então, sementes que nós plantamos
não tem como anular a colheita. A colheita é opcional. Aliás, a semeadura é opcional, a colheita não. Você tem a opção de escolher qual semente você quer plantar. Mas depois de plantada, você não tem a opção de escolher que fruto você quer colher. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, por isso que é melhor pensar antes de plantar, para não sofrer depois da colheita. Então, amados, para que nós possamos conseguir viver o projeto de Deus e entender e realizar esse projeto de Deus, é preciso que haja esse sozo na nossa vida, essa salvação completa na nossa vida. E é esse o sentido da restauração dos muros de Jerusalém. O povo de Jerusalém, o povo estava ali há 100 anos, vivendo entre os escombros, vivendo entre os muros caídos, entre as portas destruídas de Jerusalém. Alguns deles já provavelmente tinham levantado suas casas já. Há 70 anos atrás eles tinham levantado o templo, que era o símbolo religioso daquele povo, mas os muros da cidade estavam caindo, ainda estavam em escombros, em ruínas, e Jerusalém ainda era motivo de escárnio e de zombaria dos povos pagãos. E muitas vezes nós vivemos nossa vida espiritual assim. Nós restauramos, nós deixamos que Deus restaure nosso espírito, nós restauramos o nosso lado religioso, vamos dizer assim, nosso lado espiritual, nós vemos para a igreja, nós oramos, nós cantamos, nós participamos de uma célula, participamos de discipulado, passamos pela célula alfa, pelo café de membresia, nos tornamos membros, discípulo, obreiro. Mas chega um momento na nossa vida que Deus nos coloca de frente do espelho e Ele nos mostra que ao nosso redor ainda existem escombros que precisam ser reparados. Existem portas que precisam ser restauradas, existem muros que precisam ser levantados. E quantos que conhecem a Jesus e não permitem viver esse sozo, essa salvação completa, integral do Senhor Jesus sobre a sua vida. Em Marcos 5, conta a história, o encontro de Jesus com um rapaz que não tem o nome dele como ele é conhecido na Bíblia, não é uma alcunha muito bonita, não. Nós conhecemos ele como um endemoniado gadareno. Você ser gadareno já é um nome feio, né? Você é que é gadareno. E endemoniado gadareno é um nome feio, né? Mas ele é conhecido dessa maneira. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, chegando na praia, esse demoniado veio ao encontro dele. A Bíblia diz que ninguém segurava esse homem. Ele já havia sido preso com cordas, com correntes, e ele se soltava, e ele andava nu, dormia pelos cemitérios. Era completamente como um bicho, como um animal. E ninguém conseguia domá-lo, vamos dizer assim. E quando Jesus chegou, ele chegou na praia, e os demônios através dele disseram: o que tens conosco? O que vieste ver? E Jesus, na autoridade espiritual de Filho de Deus, olhou para aqueles demônios e disse: como é o teu nome? E aí o capeta disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E fazendo uma comparação com a legião, que a palavra legião se referia geralmente a uma tropa de soldados, que eram mais ou menos 2.000 soldados numa legião. Um centurião, ele tomava conta de um grupo de 100 soldados. Uma legião era o agrupamento de 20 centuriões. Então, eram 2.000 demônios que estavam naquele homem. E nós conhecemos a história, ia passando uma vara de porcos, e Jesus mandou que os demônios fossem para aqueles porcos. Os porcos foram se precipitados no abismo e morreram todos, né? E os demônios voltaram para o inferno. Foram se endemoniar lá no inferno. E aquele homem, no Marcos 5,15, diz o seguinte, que os donos daqueles porcos, quando chegaram para ver, encontraram aquele homem, que antes era conhecido como
endemoniado gadareno, vestido, sentado, ouvindo Jesus e em perfeito juízo. Amém? E eu vejo a figura desse homem, desse ex-endemoniado gadareno, como a tipificação desse sozo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquele homem que vivia nu, que vivia, não cabia nem farrapos nele, porque ele se rasgava todo, estava vestido, sua reputação, Jesus restaurou sua reputação, restaurou sua dignidade, restaurou sua humanidade. Ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falando, quer dizer, ele passou a ser discipulado pelo Mestre, ele passou a ser edificado espiritualmente, passou a ser construído algo no espírito dele, e em perfeito juízo. Jesus, ele também curou aquele homem nas suas emoções, na sua mente, na sua alma. E é essa a obra de salvação que Deus quer fazer em cada um de nós, amados. Então, livre da sua mente essa ideia de fogo do inferno. Porque eu não quero queimar no fogo do inferno. Eu também não, meu irmão. Ninguém quer queimar no fogo do inferno. Mas a salvação em Jesus não foi só para isso, não. Salvação em Jesus é algo muito maior. Sabe o que acontece essa doutrina de que a salvação de Jesus é só para livrar do fogo do inferno? Cria crentes mortos e acomodados religiosos que vêm bater ponto na igreja. Porque diz, não, eu já vou para o céu mesmo, então não preciso fazer mais nada não. E nós temos entendido que o povo de Deus, ele precisa hoje mais do que bons cultos, uma boa reunião que causa arrepios, que nos faça chorar, que nos emocione. Nós precisamos de um encontro com Deus que nos deixe mancos. Um encontro com Deus onde nós vamos nos agarrar com a manifestação de Deus e dizemos, nós só te largamos, Deus, quando o nosso destino e a minha natureza forem mudadas. Eu só vou te largar quando tu mudares o meu nome. Quando o Senhor me abençoar com a bênção, não que eu quero, mas com a bênção que o Senhor quer me dar. Quando nós formos marcados por Deus, assim como Jacó, eu estou falando da luta de Jacó com o anjo lá no Val de Jaboque, quando o anjo tocou na perna de Jacó, Jacó saiu manco e mancou o resto da vida ali. E o anjo perguntou ao nome, como é teu nome? E ele disse, é Jacó. E ele disse, hoje já não chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutasse com Deus. Sabe, amados, faltam mais Jacós nas igrejas hoje. Nós nos contentamos com muito pouco, nós somos como a mulher Ciro-Fenícia, que se contenta com as migalhas que caem da mesa, mas Jesus disse, as migalhas que caem da mesa são para os cachorrinhos. Nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos do grande rei, temos que nos sentar à mesa e comer, nos fartar do banquete celestial. Mas essa ideia de que nós fomos salvos para sermos livres do inferno, nos leva a essa vida de mendicância espiritual, de migalhas, nos contentamos com muito pouco. E vamos empurrando com a barriga, não, deixa isso para lá, depois eu resolvo, depois eu conserto. Ninguém é perfeito. E pode ter certeza que lá no inferno tem um demônio chamado Deus Entende. Ai, pastor, eu fiz isso mesmo, eu pequei, mas Deus entende, né, pastor? Deus entende, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe minha fraqueza, e Deus entende. E com esse tal de Deus entende, você vai empurrando para Deus a culpa das suas sem vergonhices. Amados, Deus nos chamou para muito mais do que vivermos socialmente dentro de um grupo que se chama igreja.
Deus nos chamou muito mais para celebrarmos os nossos egos e os nossos desejos pessoais, ou descarregar a nossa consciência num culto de domingo à noite, para voltarmos a ser o mesmo na segunda-feira de manhã. Deus nos chamou e Jesus morreu naquela cruz. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para algo completo, algo abrangente. Se você passou pela porta das ovelhas, você tem que estar disposto a passar pelo processo de ir até o templo, ser sacrificado. Porque era para isso que as ovelhas passavam por aquelas portas, para serem sacrificadas no templo. E é para isso que Jesus nos chama a entrar por eles. Amém? Nós nos aproximamos muito frequentemente de Deus com uma mentalidade de desconto de loja, liquidação, né? Olha, tem uma liquidação de bênção ali, de graça ali, vai ter uma campanha de 7 sexta-feira da bênção, 7 sexta-feira da graça, vamos lá, vou participar daquilo ali, e a gente vai como se fosse uma promoção, como se a graça de Deus estivesse sendo oferecida numa banca, num tabuleiro, de liquidação. E não é, amados. Nós esperamos conseguir o que queremos com o preço mais barato e no tempo menor possível. Esse é o problema dessa geração. Não tem aqueles irmãos, isso é bom para quem trabalha com finanças, diz que tem que fazer isso mesmo. Então, quem tem tempo e disposição, é ótimo isso. Pegar a sua lista de compra e sair em 3, 4 supermercados pesquisando o preço, né? E tira foto e anota e tal. Aí diz, olha, ali é 5 centavos mais barato, eu vou comprar ali. Tudo bem que ele gasta mais de gasolina de ir para um mercado para o outro, mas tudo bem. Mas o que acontece? A pessoa vai procurar o lugar mais barato sempre para comprar. É ou não é? Aí nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Nós queremos pagar o menor preço possível para ter uma vida cristã satisfatória e abençoada. E nós já falamos que esse ano nós estamos tratando sobre o acabamento da casa. E quem já construiu sabe que o acabamento é uma das etapas mais dispendiosas da construção. Quando você pensa que já gastou tudo que tinha de gastar e vem o acabamento, aí você descobre que você não gastou nada ainda. Mas nós estamos procurando um evangelho barato, um cristianismo de liquidação, um cristianismo barato. E eu não sei você, mas eu nunca vi Deus fazer desse jeito. Nunca vi Deus trabalhar e abençoar pessoas desse jeito. E nós precisamos começar a orar para que Deus não responda segundo os nossos pedidos, mas de acordo com a nossa real necessidade. Porque já dizia Tiago que nós não sabemos orar como convém, porque nós pedimos maus para gastarmos com os nossos próprios prazeres. Mas sabe por que nós não oramos como convém? Porque nos falta intimidade com o Pai e falta-nos viver a palavra. Porque Jesus disse, se eu estiver em vós e vós permanecerdes em mim, a minha palavra em vós, pedirei o que quiseres e te será concedido. Como eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me responder? Mas olha o requisito anterior a isso. Se eu permanecer em vós e a minha palavra estiver em vós, então se eu estiver cheio de Deus e cheio da sua palavra, como que eu vou pedir algo que não seja a vontade dele? Eu vou entender completamente qual é a vontade de Deus para a minha vida, então eu vou fazer a oração certa. Eu não vou estar perdendo tempo orando por uma coisa que não é de Deus. Eu vou estar orando ali, no alvo. Amém, amados? E esse é o grande problema nosso. Nós achamos que Jesus morreu naquela cruz para nos levar até Deus. E a palavra não fala sobre isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus morreu naquela cruz para nos levar ao Pai, não foi a Deus. E há uma diferença grande entre Deus e o Pai.
Deus fala sobre a nossa necessidade de salvação, de provisão. O Pai fala a respeito de relacionamento, de intimidade. Amém? Você ir para Deus, claramente quando nós vamos para Deus, nós vamos em busca de uma necessidade, em busca de algo que precisamos. Quando nós vamos a Ele, ao Pai, nós vamos em busca de um relacionamento. Nós vamos em busca de uma intimidade, nós vamos em busca de algo que nós podemos dar a Ele e que Ele pode nos dar também, uma troca de relacionamento. Então Jesus, ele veio, Israel, ele errou durante toda sua trajetória, porque ele queria buscar a Deus, como seu Senhor, como aquele que ele mandava e eles obedeciam, mas não queriam ter relacionamento com Deus. Tanto é que quando Moisés subiu ao monte, a ideia de Deus era que todo Israel fosse ao monte, mas eles disseram, não, nós preferimos ficar aqui embaixo, vá você e se encontre lá com Deus e depois vem aqui dizer o que foi que ele disse para nós. Sabe por quê, queridos? Porque quando você se dispõe a se relacionar com Deus, isso gera comprometimento, responsabilidade. Amém, amados? Nem todo mundo quer comprometimento, quer responsabilidade. É por isso que ninguém quer pagar o preço de dobrar os joelhos, ler a palavra e buscar a direção de Deus para a sua vida. É melhor você pedir que outro ore por você. Ora por mim, que eu estou passando por uma dificuldade, eu estou precisando de que Deus fale comigo, que me dê uma resposta. Diz, então ore você, Ele vai falar com você. Entendeu como é ilógico o negócio, queridos? E aí, quando Moisés subiu lá no monte, teve 40 dias de intimidade com o Senhor, o povo lá embaixo já se corrompeu. Disse, esse Moisés aí está demorando demais, eu acho que ele morreu lá para cima, ele já estava velho, já estava com mais de 80, já estava dobrando o final da vida. Então, vamos fazer aqui outro Deus aqui para nós adorar. E aí juntou as peças de ouro lá, construíram um bezerro de ouro, e Deus disse, Moisés, desce lá que eu vou destruir esse povo. O que foi, Deus? Eles se corromperam. E quando Moisés desceu, eles estavam adorando um bezerro de ouro e dizendo, adorem, porque foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Nós nos escandalizamos com esse povo, amados, mas nós nos assemelhamos a ele todas as vezes que nós rejeitamos a intimidade com o Pai e o compromisso de viver a sua palavra como ela deve ser vivida. Quando nós nos submetemos a viver uma religiosidade rasa e sem comprometimento com aquilo que Deus está nos pedindo. Quando nós viemos domingo após domingo, ouvimos palavras confrontadoras, reveladoras, que nos dá direções, e nós simplesmente ignoramos, achamos bonito, achamos muito bom. Que palavra, olha que palavra, o pastor estava inspirado hoje, mas sai dali e volta a viver a mesma vida. Nós somos como aquele povo que estamos construindo nossos bezerros de ouro e dizendo, esse foi aquele que nos tirou do Egito. Então, amados, nós sabemos o que queremos, mas será que sabemos o que nós precisamos de verdade? Eu acho que esse é o grande questionamento. Se você perguntar, o que é que você queria de presente esse ano? Todo mundo vai dizer. Uma casa nova, um carro novo, um marido, uma esposa, um filho. Mas poucos vão dizer o que vocês realmente necessitam. Então, tem dois aspectos que eu quero terminar essa mensagem falando sobre o que acontece quando nós entramos pela porta das ovelhas. Em primeiro lugar,
O que entra pela porta das ovelhas encontrará essa salvação, esse sozo que eu falei no início da pregação. A palavra sozo no grego, repetindo, significa salvação, resgate, libertação, proteção, cura e uma mente sadia. Essa palavra está meio na moda hoje entre os crentes. Ela está sendo muito usada para o ministério de cura interior, né? Que já teve muitas outras nomenclaturas, já teve cura das emoções, cura das memórias, cura interior, e agora é sozo, porque os crentes gostam desses modismos, né? Mas é ainda mais abrangente do que cura interior. Fala também sobre libertação espiritual, sobre organização da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida conjugal. É a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Né? Eu costumo brincar quando a gente está de férias, que a gente está numa piscina e aí os meninos estão lá na piscina comigo e tudo e tal, e aí a carne lá na churrasqueira e a gente na piscina. Aí eu começo a boiar e digo, essa aqui é a vida abundante que Jesus prometeu para a gente em João 10:10. Olha aqui, ó. Né? Essa aqui é a cruz que Jesus disse que a gente tem que carregar. Né? Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que lazer, é muito mais do que conforto, é muito mais do que bem-estar, queridos. O soço de Deus, a salvação de Deus, é nos alinhar completamente a nossa vida com os céus. Existem 4 temperamentos que a psicologia define sobre nós, né? Existem os melancólicos, que são aqueles que o mundo pode desabafar do lado dele, não sai do canto. Existe o sanguíneo, aquele nervoso, aquele que fala pelos cotovelos, aquele que tem iniciativa, que decide, que vai, que faz. Né? Tem uns que são quase hemorrágicos, né? Sanguíneo, né? Tem o fleumático, que é na linha do melancólico também, né? Talvez é mais calmo, mais tranquilo ainda do que o melancólico. E tem o colérico, que é na linha do sanguíneo, né? Só que ele é mais calmo na maioria das vezes, mas quando se espalha, ninguém junta, né? Quando estoura. Aí me perguntaram, Jesus tinha qual o seu temperamento? A gente faz uns testes. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, Temperamentos Controlados pelo Espírito, de Tim LaHaye. Anote aí se você quiser comprar. É um livro antigo, mas eu acho que ainda publicam ele. E eles têm um teste no livro que você descobre qual é o seu temperamento mais acentuado. Na verdade, nós temos características dos 4 temperamentos, mas existe pelo menos 2 que são mais acentuados do que o nosso. E o que acontece? Jesus tinha esses 4 temperamentos? Tinham. Qual a diferença de Jesus para nós? Que os 4 temperamentos dele eram totalmente nivelados. Os temperamentos deles eram controlados pelo Espírito Santo. E essa possibilidade anula aquele crente Gabriela, que diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Não, aí eu sou assim mesmo, comigo não levo desaforo para casa não. Disse uma, falo 3, falou alto comigo, eu falo mais alto ainda. Eu subo nas tamancas, rodo a baiana, desarmo um barraco nele, eu sou assim mesmo. Tem Jesus, mas eu não sou besta não. Você já viu gente assim? Falta passar pela porta das ovelhas, querido. Falta passar pelo sozo de Deus. Deixa o sozo de Deus te alcançar e controlar esse teu temperamento.
fazer com que você encontre o equilíbrio em Deus, amém? Então Jesus disse, se alguém entrar por mim, será salvo, sozo. Jesus quer dizer que a pessoa que passar por essa porta será conduzida à salvação, terá acesso a esse sozo de Deus, a essa salvação completa. Isso está acessado a você, a partir do momento que você passou pela porta das ovelhas, a partir do momento que você levantou sua mão e disse, minha vida não é mais minha, agora é tua, Senhor Jesus, você pode ter acesso a todo esse processo de restauração na sua vida. Você não precisa morrer com seus defeitos, com suas mazelas, com as suas dificuldades. Você tem um acesso, você tem uma chave que te dá um acesso, você tem uma porta que te dá acesso à restauração, à cura, libertação, a ter uma mente sã, a ser livre de todas as mazelas que te prendiam e te escravizavam no passado, amados. Mas nós nos submetemos ao jugo do pecado, mesmo estando debaixo da graça, porque nos contentamos apenas com a salvação eterna. Mas antes de você partir dessa para outra, existe uma vida aqui, e essa vida você tem que cumprir um propósito, e você só vai cumprir plenamente esse propósito se você estiver conectado com Deus e alinhado com os céus. E sem o sozo na sua vida, isso vai ser muito mais difícil. Então, ser salvo de quê, queridos? É preciso nós entendermos o contexto que Jesus falou a respeito disso. Jesus sempre falou de coisas muito simples. Falou sobre semente, falou sobre o semeador, falou sobre o fazendeiro, falou sobre a terra, sobre o campo, falou sobre a chuva, sobre a casa na rocha, sobre rios, falou sobre porta, e ele usou essa alegoria aqui sobre um aprisco de ovelhas, sobre um rebanho de ovelhas. E nós podemos entender que as ovelhas, elas ficavam pastando durante o dia, elas ficam pastando durante o dia. Quando chega ao final da tarde, o pastor, ele chama as ovelhas vêm e são recolhidas ao aprisco. O que é o aprisco? É uma espécie de um grande curral, onde ele coloca as ovelhas ali, fecha a porta e deixa elas ali dentro. Pois à noite, quando chega com os seus perigos, que são os lobos e os ladrões. Mas as ovelhas no aprisco, elas estão seguras, protegidas pelo pastor que faz guarda delas ali durante a noite, e usufruindo da comunhão, juntinhas umas às outras, com todo o rebanho. Mas do lado de fora do aprisco, elas estão dispostas ao perigo da noite. E aí vem o ladrão roubar, matar e destruir. O que seria esse aprisco? Você já entendeu ou não? Hein? O aprisco é a igreja do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus, ele nos congrega, ele nos concentra o rebanho num lugar de segurança, no lugar de proteção, no lugar onde nós somos salvos dos perigos do mundo. Salvos de quê? Simplesmente do inimigo? Não, às vezes até de você mesmo. Porque a ovelha é o bicho mais tolo que tem, é o bicho mais difícil de se ensinar algo para ele. É por isso que os pastores têm tanta dificuldade, mas foi Jesus que nos comparou a ovelhas, viu? Não estou chamando vocês de burro, não. É porque Jesus comparou as ovelhas e se você for estudar a vida dos animais, você vai entender que as ovelhas são os animais muito difíceis de entenderem as coisas. Eles são meio tolos, meio ingênuos. Você nunca viu uma ovelha se apresentando no circo, já? Não. Né? Lá vai, João fulano de tal e suas ovelhas amestradas.
Vamos fazer uma apresentação agora, malabarismo, vamos fazer um número de mágica. Porque ovelha, ela não aprende. É difícil de aprender. Você pode ver macaco, leão, elefante, foca, até pulga, tem ciclo de pulga por aí. Mas ovelha, você não vê. Por quê, queridos? Ovelha, ela tem dificuldade de tomar decisões sozinhas. Ela não tem muito senso de direção. É preciso que, por isso que um dos sentidos mais aguçados da ovelha é a sua audição. Porque ela identifica a voz do seu pastor a quilômetros de distância. Basta ouvir a voz do seu pastor e ela sabe a direção que ela tem que ser tomada. Sem essa direção, ela se perde. Então, é por isso que é necessário você passar pela porta das ovelhas para ter essa salvação. Para salvar-se não só dos perigos externos, mas dos perigos internos também. Das suas escolhas erradas, das suas decisões equivocadas, da sua falta de senso e de direção. Porque não se engane, você não sabe o que é melhor para você. Só Deus sabe o que é melhor para você. Na nossa presunção nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Porque nós somos ovelhas. Nosso senso de direção é falho. Então o que acontece? Quando Jesus diz em Mateus 16, 25, aquele que perder a sua vida, salvá-la-á, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que é que você entende disso aí? Como é? Se eu vou salvar a minha vida, eu vou perdê-la, se eu quiser perder, eu vou salvá-la. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? A palavra vida, no grego, é a palavra psique, que se refere à sua mentalidade, a maneira como você pensa a vida, a maneira como você analisa os fatos e como você discerne as situações. Então o que é que Jesus diz? Se você quiser preservar a sua psique, ou a sua maneira de ver a vida e de pensar sobre as situações e de pensar no sistema mundano que você aprendeu, você vai perder, você vai se perder. Mas se você perder isso, se você abrir mão disso, você vai ser salvo. A grande questão é que nós tentamos ser salvos vivendo no nosso psique mundano e humano. Quando o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque a mente que nós tínhamos, os conceitos, os valores, o senso de escolhas, não cabe mais, não vale mais para esse tempo. É preciso atualizar o sistema. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Segundo e último lugar, o que entra pela porta das ovelhas encontrará liberdade. Da mesma forma como as ovelhas pastavam de dias e à noite entravam para o aprisco e ficavam seguras, tinham a proteção do pastor, quando chega pela manhã, o pastor abre a porta do aprisco e elas saem novamente para pastar. Na verdade, o aprisco não era uma prisão, mas uma proteção. Então, amados, a igreja é isso, é um lugar onde você é protegido, mas você não é escravizado, você não perde a sua liberdade, você não perde a sua autonomia, vamos dizer assim, de escolha. Você tem liberdade, você não foi criado para viver simplesmente nesse ambiente aqui. Ao final do culto vai se abrir as portas ali, você vai sair um bocado de ovelha para o meio da rua. E você amanhã de manhã você vai viver a sua vida nesse mundo, como Jesus disse aos seus discípulos, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Amanhã você vai acordar do lado do lobo do seu vizinho, você vai para o trabalho do lado do lobo daquele seu companheiro de trabalho, do lado do lobo do seu gerente ou do seu patrão, né?
Sandro está olhando ali para mim, para essa cabeça. Do lado do lobo da sua sogra, ou da sua, ou do lobo da sua mulher, ou do seu marido. Você não pode viver no eterno acampamento, no eterno retiro espiritual, no eterno encontro com Deus. Quem vai fazer um encontro com Deus, às vezes a gente chegou lá e passou 3 dias, eu gostou, eu disse, gostei, pastor, eu só tenho uma reclamação, devia ser uns 3 meses isso aqui. Eu disse, né? Aí ninguém trabalha mais, ninguém faz mais nada, só vivendo aqui. Então, amados, o aprisco é o lugar de proteção, mas ele não é o lugar onde você permanece preso, você permanece aqui restrito a esse lugar. Existe um lugar, vida fora do aprisco, e lá fora você precisa estar atento aos movimentos do seu pastor e atentos a ouvir a voz do seu pastor, para não se distanciar dele a ponto de não mais ter a sua direção. Amém, amados? Então, o mundo vive uma falsa liberdade. Alguém já disse para você, disse, eu não quero ser crente não, crente não pode fazer nada, não pode beber, não pode fumar, não pode se prostituir, não pode se drogar, não pode... Isso é umas coisas boas mesmo, não é para cá fazer. Eu quero ser livre. Amados, nós somos chamados para a liberdade. Liberdade do amor de Deus. Liberdade da graça de Deus. A liberdade da misericórdia de Deus. A liberdade da vida abundante que o Senhor prometeu e quer cumprir em nós. Essa é a liberdade essa é a liberdade que é alcançada através da verdade, a verdade que liberta. Quando nós alcançamos a verdade de Deus, essa verdade nos liberta completamente, porque quando nós estamos envolvidos nesses prazeres passageiros do mundo, nós estamos na verdade enganados, mas a verdade ela nos liberta do engano e nos traz para a verdadeira liberdade. Amém? Que está em Cristo Jesus. Então, a igreja, para você ser livre, para viver o que Deus tem para você, a igreja faz parte desse processo. Mas nós corremos outro risco ao entrarmos na igreja, outro risco de nos tornarmos escravos ou de nos tornarmos presos a um sistema ou a uma vida de religiosidade. Antigamente, quando se falava, fulano é religioso, é muito religioso, as pessoas estavam querendo fazer um elogio, né? Mas hoje, dentro do contexto cristão, principalmente evangélico, isso não é uma palavra muito elogiosa, não. Por quê? Porque nós entendemos que a religião, que vem do latim religare, que é ligar o homem a Deus, é exatamente aquilo que mais tem separado o homem de Deus. Porque a religião pega aquilo que é supostamente o evangelho da verdade, adapta às suas conveniências e às suas necessidades e joga essa responsabilidade em cima do homem. Enche as pessoas de regulamentos, de leis, de mandamentos humanos, respaldados por textos fora de contexto, e põe um jugo sobre a pessoa que foi liberta do jugo do pecado e agora virou um escravo da religião. O Senhor Jesus nunca veio trazer uma religião. Jesus, eu vou dizer uma coisa para você que vai decepcionar muitos. Jesus, ele não é evangélico, queridos. Você sabia disso? Deus, ele não é evangélico, não. Deus não é o Deus dos crentes, não. Nós vamos ter muitas surpresas no céu, queridos. Muitas surpresas. Pessoas que viviam com a Bíblia debaixo do braço, com uma saia lá embaixo, com as pernas tudo cabeludas, não podia nem rapar as pernas, nem rapar as pernas, o sovaco cheio de cabelo também. Cadê fulano? Ele está lá no inferno queimando os cabelos lá embaixo. Muita gente que você não dava nada por ele, disse, fulano nunca foi na minha igreja, nunca foi num culto da minha igreja, cansei de ir. Quando chegar lá, você vai encontrar ele no céu. Eu disse, oxe, fulano,
tu estás aqui. Ele diz, mas eu nunca te vi na minha igreja. Porque esse nosso pensamento religioso, querido, nos causa tanto engano. E olha o texto que eu escolhi para fechar a noite, quando Jesus fala sobre a porta estreita. Está em Lucas 13, de 24 a 28. Presta atenção aqui agora, fechamento da mensagem. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus estava se referindo à porta das ovelhas aqui, porque das 12 portas, essa era a porta mais estreita, que ela era feita não para entrar gente, mas para entrar ovelha. Então ela era baixinha e estreita a porta. Então, Jesus, quando fala sobre a porta estreita, ele está falando sobre a porta das ovelhas. E ele disse, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Escuta isso. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava-nos em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Jesus está falando aqui, não é de pessoas que blasfemaram com ele. Jesus está falando aqui, não é daqueles atores que fizeram aquela presepada lá no carnaval, não. Jesus está falando aqui de pessoas que comiam e bebiam na mesa dele, que ouviam os ensinamentos de Jesus. Ele diz, você ensinava na minha rua. Era gente que morava na rua da igreja. E Jesus está dizendo, eu não sei de onde você é. Nunca vi nem mais magro, nem mais gordo. Não te conheço, apartai-vos de mim. Amados, esse texto nos leva a refletir se nós estamos nos submetendo ao processo do sozo realmente. Se nós, ao entrarmos pela porta das ovelhas, nós escolhemos viver uma vida cristã que vai simplesmente nos tirar do fogo do inferno e nos levar para ter um tamborete lá no céu, ou se nós estamos nos submetendo a ter esse processo de restauração completa do nosso ser, do nosso interior, da nossa vida, do nosso homem interior, da nossa essência interior, a fim de que sejamos plenamente aquilo que Deus gostaríamos que fosse. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Cheguemos na plenitude daquilo que Deus queria que fôssemos. Infelizmente, muitos que tentam entrar pela porta estreita, pela porta das ovelhas, simplesmente para serem salvos do fogo do inferno, um dia poderão ouvir essa frase de Jesus: eu não sei quem é você, você não caminhava comigo, eu nunca tive intimidade contigo, você nunca me conheceu de verdade, você queria algo de mim, mas não queria a mim. Vamos ficar em pé, queridos. E haja temor em nosso coração, Senhor. Temor em nosso coração, Senhor. Batiza-nos com temor do Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Existe aqui alguém nessa noite que ouviu essa palavra e ouviu o Senhor falando no seu coração e sentiu uma urgência, necessidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, uma decisão para mudar o seu destino, mudar a sua história, uma decisão que pode iniciar esse processo de salvação, não somente do seu espírito, mas da sua alma, do seu interior.
Se você sente o desejo do seu coração de tomar essa decisão, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de passar por essa porta das ovelhas e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história e a minha vida. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Amém.